Olá, então vamos começar com a nossa primeira semana de filosofia. Essa semana que o nosso PET traz uma reflexão muito interessante, muito bacana para a gente fazer sobre o que é filosofia. Na verdade, o que é filosofia na nossa vida. Lembrando que desde quando nós nascemos, a filosofia está inserida em nossa vida. Lembra das primeiras vezes que você questionava o seu pai, ou sua mãe, ou alguém? O que é isso? Por que aquilo? Por que isso acontece? Aí você ficava pensando, né? E aí as pessoas te davam respostas e você ainda continuava, mas por quê? Isso é um objeto da filosofia. Isso é o que a filosofia traz para nós de melhor. São os questionamentos, o melhoramento das perguntas e das respostas. É interessante que nós não podemos ficar com a única resposta. Nós temos que buscar mais e mais. Então, desde quando nós nascemos, desde os nossos primeiros contatos, né, de vida, nós temos aí inseridos a filosofia em nossa vida. E não é só quando criança, não. Depois também de uma certa idade, quando você já está aí adolescente, sabe quando bate aquela bad? Quando a bad bater, quando a bad bater, sabe? Aquela tristezinha. Isso também é uma reflexão filosófica, porque é o momento em que você está pensando, você está fazendo uma reflexão, você está fazendo aí uma retrospectiva das coisas que acontecem com você. Então, quando bate uma bad, quando bate uma tristezinha, quando você fala assim, estou numa crise existencial, é a filosofia também. Aí você pode perguntar assim, mas então, se eu já sou um filósofo, se eu já sei filosofar, para que eu estudo isso? É justamente isso, a filosofia. Ela precisa que nós melhoramos o nosso entendimento. Eu tenho que entender que nem sempre um porquê é a resposta, que nem sempre dizer que 1 mais 1 é igual a 12, ser bem matemático assim, é a resposta. Eu tenho que saber que o 1 é um valor unitário, o outro 1 é um valor unitário. Eu tenho que entender essas coisas. Eu tenho que ir além do que é só dizer que a resposta é igual a 2. E a filosofia existem vários saberes, a filosofia existem várias perguntas, existem vários modos de pensar na filosofia. Nós temos o pensamento religioso, é aquele pensamento onde a gente acredita em algo sobrenatural, em algo que acalenta a nossa alma, aquilo que massageia o nosso ego. Justamente que é para isso, né, que a gente vai em busca de um Deus. Karl Marx dizia assim que a religião é o ópio da humanidade, ou seja, a religião ela entorpece, ela acalma, ela alivia. Então, o pensamento religioso é aquele pensamento místico, é aquele pensamento no qual nós acreditamos nas coisas sobrenaturais, nas crenças. E aí nós temos as crenças, aliás, o pensamento científico, o pensar científico. Eu vou fazer uma comparação que aí vocês vão entender que interessante. Sabe quando você vai lá no quintalzinho e pega um matinho lá para poder fazer um chá? Uma erva cidreira, você pega um hortelã, você faz o chá. Quando você faz aquele chazinho, para você fazer um benzimento, para fazer aquele chá e bebe, você está tendo um pensamento religioso com aquilo. Inclusive, há um certo tempo na Idade Média, a igreja até condenava, né, que era bruxaria. Olha o pensamento religioso aí. Já no pensamento científico, eles vão usar aquelas propriedades daquela planta para curar algum mal, para curar alguma doença. Esse é o pensamento científico. Eles vão entender de que é composta aquela planta, do que é feito, quais são as propriedades. O pensamento científico é isso. A ciência é isso. Ela vai entender do que é feito, para que serve, quais são as propriedades, qual é a causa, né? O efeito e causa. Entende? Então, assim, olha para você ver o pensamento religioso, o pensamento científico. E nós temos também aquele pensamento
o senso comum. O senso comum é quando todo mundo fala assim, gente, mas eu estou com um problema, ansiedade, eu preciso de alguma coisa para me acalmar. Alguém fala assim, toma um chá de hortelã, toma um chá de erva cidreira, que é bom. Mas por que é bom? Não sei, só me disseram que é bom. Esse é o pensamento comum. Para ir para o pensamento religioso, aquilo cura, aquilo tem um poder místico. Os deuses estavam ali presentes. Para a ciência, o pensamento científico, são as propriedades, né, que existem naquela planta que cura. O pensamento comum é que é bom, é o que todo mundo sabe, mas ninguém sabe o porquê. Esse é o pensamento comum. E tem a opinião, tem um pensamento opinativo. O pensamento opinativo é aquele que a gente fala, olha, essa planta aí realmente ela é boa porque eu já fiz o uso dela e ela traz algumas terapias, ela é calmante e nos ajuda. Então, eu posso falar para vocês que o uso de uma erva cidreira é um bom calmante. E olha, se você associar a erva cidreira com uma boa caminhada, com uma boa noite de sono, você consegue melhorar muito a sua ansiedade. Aí, nós temos aqui então a divisão dos 4 tipos de pensamento filosófico. Nós temos um pensamento religioso, da crença. Nós temos o pensamento científico, que é aquele que entende as propriedades. Nós temos o pensamento comum, que é o senso comum, que é aquele que todo mundo pensa, mas ninguém sabe a origem, para que serve, simplesmente faz. É o Maria vai com as outras. E temos aquele pensamento que é o da opinativo, é a opinião, é aquele que eu vivi uma experiência e vou opinar com a minha causa. Tá certo, pessoal? Então é isso. Hoje o nosso conteúdo de filosofia é isso, é a filosofia em nossa vida. Lembre-se, ser filósofo não é só ler textos grandes, não é só saber falar muito e não é só saber dar respostas. É procurar as respostas de uma maneira certa. E se existe uma maneira certa, também, né? Porque às vezes o modo como você procura a resposta seja diferente da minha. Talvez a sua resposta seja a minha dúvida. Não é isso? Então, nós precisamos entender que a filosofia, ela é bem individual. O pensamento, ele é bem peculiar a cada um de nós. Certo? Vou deixar aí com vocês esse vídeo e logo abaixo aí também vai estar as atividades de hoje. Aí você pode ler o texto ou ver esse áudio, tá? E qualquer dúvida eu vou estar por aqui atendendo vocês. Um grande abraço, tenham um excelente final de semana, tá? E estamos juntos. Qualquer coisa, só mandar mensagem no meu particular. Terminando a atividade, não esqueça, tá? Enquanto a gente não conseguir organizar a conexão escola, terminando a atividade, pode enviar para mim no meu privado, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.